Fala, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marcos Vinícius, o seu professor de Física, e nesta aula de hoje nós vamos fazer a correção da nossa atividade sobre a lei de Coulomb. Então pegue aí o seu caderno, lápis, borracha e caneta, porque está começando mais uma aula de Física. Bom, pessoal, então vamos dar início à correção da nossa atividade, tá? Então a primeira atividade é a questão de número 24, que é uma questão que você vai interpretar e vai aplicar as definições que foram ensinadas para vocês na aula sobre a lei de Coulomb, tá? É uma questão da PUC São Paulo que diz o seguinte: suponha duas pequenas esferas, né? Duas pequenas esferas A e B eletrizadas com carga de sinais opostos. Então vamos pensar o seguinte: eu tenho aqui uma esfera A, eu tenho aqui uma esfera B, e diz que elas estão eletrizadas com sinais opostos. Então vou dizer que essa aqui tem uma carga positiva e essa aqui ela tem uma carga negativa. Então, de cara, pessoal, nós sabemos o quê? Se as cargas têm sinais diferentes, ela vai estar sofrendo uma atração. Beleza? Aí ele fala o seguinte: e elas estão separadas a uma certa distância, tá? Então, entre elas aqui, eu tenho uma distância. Beleza? Aí ele diz o seguinte: a esfera A tem uma quantidade de carga 2 vezes maior do que a esfera B. Então, o que vai acontecer? A quantidade de carga A ela vai ser 2 vezes maior do que a carga B. Tudo bem? Então, se eu for chamar essa aqui de carga B, ela vai ser 2 vezes maior do que a carga B. Maior que a esfera B. E ambas estão fixas num plano horizontal. Supondo que as esferas troquem entre si as forças de atração. Então, o que ele vai fazer? Então, ele vai ter aqui uma força de atração. Então, aqui ele vai ter uma força de atração, né? Porque lembrando, lá pela terceira lei de Newton, que ela é uma força vetorial, tá? Força, ela tem módulo, direção e sentido, ok? De A e B, uma força de A em B. E aqui nós temos uma força de B e A. Tá? Vamos pensar dessa forma assim, uma força de B e A. Podemos afirmar que a figura que representa corretamente essa força é, pessoal, vocês lembram lá do vídeo daquela explicação que eu fiz o seguinte exemplo para vocês, né? Eu peguei aqui uma esfera que tinha uma quantidade de carga de 2 Coulomb, outra esfera que tinha uma quantidade de carga de 2 Coulomb e ela estava a uma distância igual a 2 metros. Lembra o que aconteceu? Eu tinha o quê? Eu tinha uma força de interação entre elas, tá? Que é uma repulsão por ter sinais iguais. Quando eu coloquei e ela deu uma força, vamos chamar aqui de força 1, que é a força inicial aqui, tá? Quando eu peguei essa segunda esfera no outro exemplo, coloquei mais 2 coulombs. Menos 2 coulombs, separado a essa mesma distância de 2 metros, o que aconteceu com a força, pessoal? Ela foi igual à força 1. Ah, professor, eu não entendi. Tá? Então, assista lá aquele primeiro vídeo da explicação de lei de Coulomb que você vai relembrar. Então, o que acontece? Então, essa força 1, tá? Ela vai ser o quê? Igual à força 2. Tá? Então, o que a gente vai entender, pessoal? Olha só, independente, tá, da quantidade de carga que A e B vai ter, a força ela será o quê? Ela vai ser a mesma. Lembra qual que é a força, a terceira lei de Newton, a força da ação e da reação? Se um corpo A ele aplica uma força no corpo B, logo, a força que B aplica em A, ela vai ser igual. Só que, é claro, em corpos diferentes e em sentidos opostos. Beleza? Então, o que vai acontecer? O desenho aqui, a letra A, tá? Ele me fala o seguinte, olha só. Vai ser a atração, porque as duas setinhas apontando para dentro é a atração, e realmente ela é a atração porque elas são cargas com sinais opostos.
Tá? E aí, o que acontece? O tamanho da flecha é justamente o tamanho da força que está sendo aplicada. Então a gente percebe o seguinte, que a força que B aplica em A, que é de puxar, é a mesma força que A aplica em B, que olha aqui, a setinha do mesmo tamanho. Então, de cara, você já achou a resposta, que é a minha letra A. Professor, por que não pode ser a letra B? Porque é força de atração. Porque a setinha, tá, da força que B aplica em A está maior do que a B aplica em A aqui. Ó. Então, ou seja, ele está querendo dizer o quê? Que essa força aqui ela é maior do que essa outra força. Tá? Isso não procede. Porque se a gente for lembrar da terceira lei de Newton, ele sempre fala o seguinte, ó, vamos pegar aqui uma parede, tá? E uma pessoa que está aplicando uma força aqui nessa parede. Ó, uma pessoa, né, ela está aqui em pé aplicando a força nessa parede. Se A está aplicando uma força em B nesse sentido, né, B também vai estar aplicando uma força nesse sentido. É a mesma força que uma vai estar aplicando em outro, só que o quê? Em corpos diferentes e em sentidos opostos. A mesma coisa aqui, ó, ela vai ter as forças aplicadas, tá? Vamos dizer assim, essa força aqui, B está atraindo essa esfera, então B está aplicando uma força sobre ela, e A está atraindo essa esfera, então está aplicando uma força sobre ela, só que a força que se aplica, ela é a mesma em corpos diferentes, por isso que a resposta é a minha letra A. A letra C não pode ser, porque está falando que essa força dessa esfera aqui, ó, está sendo aplicada é maior do que essa outra força. Você repara pelo tamanho da flecha. A letra D também não pode ser, porque só está falando que somente A está aplicando força em B. E pela definição da lei de Newton, isso não acontece. E a letra E não pode ser, por quê? Porque somente B está aplicando uma força sobre A, porque olha aqui o vetor. Porque só para relembrar, tá? Força, ela tem módulo, direção e sentido. Tá? Módulo é o quê? É um valor numérico, é a intensidade. A direção, porque ela pode ser na horizontal, na vertical ou na diagonal. E sentido, porque as duas podem ter o mesmo sentido ou elas podem ter sentidos opostos. Beleza? Ficou claro para vocês aí? Perfeito. Agora a gente vai fazer a questão 25, que é a questão da FUVEST de São Paulo, que é também uma questão de a gente aplicar somente a teoria. Tá? Então o que vai acontecer? Ela diz o seguinte, 3 pequenas esferas carregadas com cargas de mesmo módulo. Então, se as cargas têm o mesmo módulo, é porque ela tem o mesmo valor. Sendo A positiva, B e C negativa, que estão presas no vértice de um triângulo equilátero. Olha que informação importante. Presas no vértice de um triângulo equilátero. Vamos pensar? Então, tem aqui a esfera A, tenho aqui uma esfera B e tenho aqui uma esfera C. Tá? E ele fala que A é positivo, então vou colocar a força aqui positiva, tá? B é negativa e C é negativa. Para ficar melhor, vamos representar esse desenho de uma forma, tá? Esse daqui é uma esfera A, que ele fala que é positiva, tá? Essa esfera aqui, ela é negativa, que ele fala que a esfera B e C, ela é negativa. Tá? Bom, ele fala que elas são vértices de um triângulo, lembrando que vértice de um triângulo são essas pontinhas aqui, ó, tudo bem? O triângulo é equilátero por quê? Porque essa distância aqui de A até B é a mesma distância de B até C, que é a mesma distância de A até C. Então, a distância de A até B ela é igual à distância de B até C, que é igual à distância de A até C. Por isso que o meu triângulo ele é equilátero. Tá? Aí ele pergunta, no instante em que elas são soltas simultaneamente, então, seja, soltei simultaneamente, tá? Essas esferas, né? A direção e o sentido de suas acelerações serão mais bem representadas pelo esquema. Bom, olha só, vamos primeiro fazer aqui, deixa eu só mudar a cor para a gente entender o normal, o que está acontecendo. Bom, vamos pensar o seguinte, essa aqui é B e essa aqui, ó, essa é mais e essa é menos. Então o que vai acontecer? Vamos pôr um vetor aqui, ó. Ela vai ser, essa esfera A vai ser atraída para B e B vai ser atraída para A. Tudo bem? Quando eu faço A com C, como A é positivo e C é negativo, colocando um vetor aqui, correto? A vai atrair C e C vai atrair A.
Tudo bem? Só que agora eu olho, ó, essa esfera B e essa esfera C, como ela tem os mesmos sinais, o que vai acontecer com as forças? Elas vão ser sentidos opostos. Tudo bem? Que nós vimos isso aqui pela lei de Coulomb. Agora, pessoal, aplicando aqui a lei de Newton, o que vai acontecer? Lembra o que eu falei para vocês, né? Que força, elas é o quê? Ela tem intensidade, tá? Módulo, ela tem módulo, direção e sentido. Módulo, tá? É o valor numérico, correto? A direção e o sentido, a direção é porque ela pode ser horizontal, vertical ou diagonal, tudo bem? Só que o que está acontecendo? Se a gente for observar aqui, essa esfera A, ela está tendo duas forças aqui, ó. Força que B exerceu sobre A e aqui a força que C exerceu sobre A. Então, o que ele quer, pessoal? Olha só, a direção e o sentido de suas acelerações. Então, se você tem aqui uma esfera tendo uma força para a esquerda e outra força para cá, como que eu vou achar a força resultante dela, pessoal? Matériazinha lá do segundo ano. Como a gente vai achar a força resultante? A gente vai aplicar a forma do paralelogramo aqui, ó. Vamos desenhar o paralelogramo e essa força resultante, ela vai ser nesse sentido aqui, ó. Chamar de força resultante, ok? Quando eu venho aqui na esfera C, ó, eu tenho essa aqui nesse sentido e essa nesse. Então, também vou aplicar o paralelogramo. Por que é o paralelogramo, pessoal? Porque as forças não estão perpendiculares, tá? Então, apliquei aqui o paralelogramo. Então, a força resultante é a diagonal desse paralelogramo aqui, ó. Força resultante. E B é a mesma coisa, ó. Desenhei o paralelogramo, então essa daqui é a minha força resultante. Então, embasado nesse desenho, pessoal, qual que é o desenho que mais se representa com essa realidade que eu desenhei aqui, pessoal? Olha só, a gente for olhar, qual que é a letra? Tá? Ó, então, o que vale A é essa que está em verde para baixo, ó, para baixo aqui, e essa que está em B, para cá e para cá. Então, o que melhor é a letra B, tá? Porque se eu fosse completar ele, como se eu tivesse feito isso daqui, olha só. Né? Ó. Tá vendo? Beleza? Então, o que melhor representa aquele desenho ali é justamente... Opa, aqui tá errado. Justamente a minha letra B, ó. Só representando o que eu falei ali, ó. Força resultante. Isso daqui é a força resultante que está em rosa. Essa aqui é a força resultante que está em rosa. E essa aqui é a força resultante que também está em rosa. Porque, pessoal, só para a gente relembrar mesmo lá um pouquinho dessa lei de Newton, que será bastante utilizada, a gente entende o seguinte. Que quando você tem uma força nesse sentido e uma força nesse sentido, ou seja, as forças são perpendiculares, tá? Nesse caso, a força resultante ela vai ser justamente o que está aqui nessa diagonal aqui, tá bom? Então, só para a gente relembrar um pouquinho isso daí. Perfeito. Agora, essa minha questão 3, ela já vai ser a aplicação mesmo da nossa fórmula, tá? Lembrando que a fórmula, a força resultante da lei de Coulomb, ela é uma constante K, que é justamente o lugar que essas cargas pontiformes estão inseridas, que multiplica módulo de Q1 e módulo de carga 2 dividido pela minha distância ao quadrado. Só para relembrar, essa distância ela tem que estar sempre em metros, tá? E essas duas cargas têm que estar sempre em Coulomb, tá? E a força que nós encontramos, ela é dada sempre em Newton. Agora, pessoal, olha que coisa interessante. Se a gente for separar os dados que estão aqui no exercício, a gente observa o seguinte. Determine o módulo da força de interação. Então, que é a força de interação entre duas partículas que estão eletrizadas com. Ele fala aqui, ó, que a minha força Q1 ela vale mais 4 microcoulombs. E a minha força Q2 ela é menos 3 microcoulombs. Então, o que a gente percebe? Que nesse caso aqui, pessoal, ó, eu vou ter que transformar essas forças em coulombs. Tá? Mas para isso eu vou ter que lembrar quanto que vale essa letrinha, que representa microcoulomb. Então vou colocar aquele quadro lá da nossa primeira aula para a gente relembrar. Olha aqui, ó,
microcoulomb é a mesma coisa que 10 a menos 6 coulomb. Então, isso aqui vai ficar, né, mais 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. E essa aqui, menos 3 vezes 10 a menos 6 coulomb. Ok? Lembraram, né? Bom, então o que a gente pode perceber, pessoal? Opa! Deu tilt aqui. Isso. Então, o que a gente pode perceber nesse caso? Ó, como as cargas são diferentes, eu sei que ela vai sofrer uma atração. Tá? E ele fala também aqui que essa distância, ó, ela é dada em 6 centímetros. 6 centímetros. Então, para a gente relembrar, né, nós sabemos que de metro para centímetros, quando eu quero transformar de metro para centímetros, a gente multiplica por 10 ao quadrado. E de centímetro para metro, a gente multiplica por 10 a menos 2, que é a mesma coisa que dividir por 100. Tá bom? A gente multiplica. Perfeito. Então, essa distância aqui ela vai ser 6 vezes, eu vou trocar o centímetro por 10 a menos 2 metros. Tudo bem? Agora, com essas informações na mão, pessoal, é só a gente aplicar nessa formulazinha gatinho ali. Ó. Então, essa força, tá? Eu sempre coloco esse vetor aqui, porque força ela tem módulo, direção e sentido. Ela vai ser igual à minha constante K, que é 9 vezes 10 a nona. Lembrando que esse valor é porque ela está inserida no vácuo. Tá? Vezes o módulo de Q1, que vai ser 4 vezes 10 a menos 6, vezes o módulo de Q2, que é menos 3 vezes 10 a menos 6. Isso aqui dividido pela distância. A distância é 6 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Tudo bem? Agora, o que a gente vai entender aqui, pessoal? Olha só, meu entendimento. Lembra lá que para que serve esse módulo, pessoal? Só para você sumir com esse sinal, você desconsiderar o sinal. Então, aqui é positivo, eu posso tirar logo esse módulo aqui. E aqui é negativo, módulo de número negativo é sempre ele positivo. Então, eu sumo com esse módulo aqui e também sumo com o sinal de menos. Beleza? Agora, a gente faz as multiplicações. Ó, 9 vezes 4 vai dar 36. Né? 36 vezes 3 vai dar 30, 60, 90... 108, não é isso? 9 vezes 4, 36. 36 vezes 3, isso mesmo, 108. 108 vezes 10 elevado a bases iguais, né? 10, 10 e 10. Eu conservo a base. A multiplicação eu somo os expoentes. 9 menos 6 vai dar 3. 3 menos 6 vai dar menos 3. Dividido por 6 ao quadrado vai dar 36. Né? Conserva a base, multiplica os expoentes. Menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Agora, pessoal, a gente vai dividir aqui. Ó, 108. Quando eu divido para 36, vai dar 3. Vezes, conserva a base na divisão e subtrai os expoentes. Vai ficar assim, ó, menos 3, menos e menos 4. Tá? Vai ficar menos 3, menos com menos vai dar mais 4. Menos 3 com mais 4 vai dar quanto? Mais 1. Então, vai dar 10 elevado a 1. Logo, 10 elevado a 1 é a mesma coisa que o quê? Mesma coisa que 10. Então, 3 vezes 10 vai dar 30. Se é força, dada em newtons. Ok, pessoal? Ficou compreendido? Então, não tem muito segredo nessa questão de número 26. Então, agora, vamos fazer a próxima questão. Tá? Questão de número 27. Essa questão de número 27, tá? Ela vai ser um pouquinho mais trabalhosa. Tá? É uma questão da MAC de São Paulo. Diz o seguinte, duas cargas elétricas elas são pontiformes. Tá? Pontiforme é porque o tamanho ele é desprezível. Distam 20 centímetros uma da outra. Então, a gente vai pensar o seguinte, vou pegar duas cargas elétricas pontiformes. Tá? Chamar aqui uma carga Q1. E aqui uma carga Q2, e elas estão separadas aqui, ó, a uma distância de 20 centímetros. Então, essa, pessoal, é a primeira situação que eu tenho, que eu vou chamar de situação 1, ou inicial, primeira situação que eu tenho. Aí ele fala o seguinte, alterando essa distância. Então, quando ele altera essa distância, significa o quê? Que a distância inicial, que é essa primeira, ela vai ser diferente
da distância final, que vai ser essa segunda. Não sei se é maior ou se é menor. A intensidade da força de interação eletrostática entre as cargas fica 4 vezes menor. Bom, então, pessoal, o que a gente vai entender? Essa daqui é a minha situação 2. Situação número 2. Ou eu posso chamar de situação final, depois que alterou essa distância, tá? E o que é que ele fala? Ele fala justamente o seguinte. Então, aqui eu vou ter uma força final, tudo bem? Aqui eu vou ter uma força inicial, tá? Então, o que ele quer dizer com isso? Ó, ele fala o seguinte, que a intensidade da força de interação eletrostática entre as cargas, ela fica 4 vezes menor. Então, essa força final, ela fica 4 vezes menor do que quem? Do que a minha força inicial. Então, ou seja, é a mesma coisa que eu pegar a minha força inicial aqui, ó, e dividir ela em quê? Em 4 partes. Falar que ela vai ser 1/4 da minha força inicial. Então, a minha força final vai ser igual a 1/4 da minha força inicial. Ó, que ela é 4 vezes menor. Beleza? Bom, então agora que eu fiz isso, pessoal, nós vamos resolver isso daqui. Vamos substituir, tá? Fazendo essa substituição, ver se eu consigo colocar aqui, substituição, tá? Vai ficar o seguinte, essa força final, tá? Quem que é a força final, pessoal? É a mesma forma da força, não é? Ó, vamos colocar aqui, ó, força final, ela vai ser a constante K, que multiplica módulo Q1, vou pôr o Q2 aqui junto, tá? Que é a mesma coisa, dividido pela distância final ao quadrado, tá? E a fórmula inicial é a mesma coisa, a constante K vezes o módulo de Q1 e módulo de Q2, que divide por uma distância inicial ao quadrado. E aí você pergunta o seguinte, professor, agora ficou algo assim muito estranho para mim. Por quê? Pessoal, eu posso igualar essas duas formas. Por quê? Esse K vai ser igual a esse K. Por quê? Porque eles estão no mesmo ambiente, no mesmo vácuo. Essas cargas 1 e 2 que eu coloquei aqui é a mesma carga 1 e 2 que eu tenho aqui. A única coisa que fiz com essas mesmas cargas foi só mudar a distância entre elas. Então, posso dizer que isso daqui é constante. Então, vai ficar o seguinte. A força final ela vai ser K, que multiplica o módulo de Q1 vezes Q2, que divide pela distância final ao quadrado, que vai ser igual a 1/4, né? 1/4 de quem? Da minha força inicial. Tá? Quem que é a minha força inicial? É a mesma coisa, a constante K vezes Q1, Q2, que divide pela minha distância inicial ao quadrado. Tá? Então, a gente vai resolver isso daqui. Isso aqui vai ficar muito tranquilo. Bom, quando eu faço essa multiplicação de 1/4, ó, 1 vezes isso daqui vai ser 1, correto? Então, eu posso tirar até esse 1 daqui. Ó. E 4 vezes a distância fica o quê? 4 vezes a distância ao quadrado, tudo bem? Então, feito isso, eu posso simplesmente agora multiplicar cruzado aqui. Beleza? Então, quando eu faço essa multiplicação cruzada, vai ficar o quê? 4 vezes tudo isso daqui. Então, vai ficar, ó, 4 vezes a distância inicial ao quadrado, vai multiplicar a constante K, que multiplica Q1, Q2, e isso vai ser igual a essa distância que eu estou multiplicando com essa aqui. Ó. Então, a distância final ao quadrado, que multiplica K, Q1, Q2. Beleza? Pessoal, como eu quero achar a nova distância, olha, eu quero a nova distância, tá? O que eu vou fazer? Eu vou isolar a distância, não vou? Então, tudo isso daqui, ó, como ele está multiplicando, eu passo para cá dividindo. Quando eu passo para cá dividindo, eu posso cortar esse com esse aqui, porque essa divisão vai dar 1. Então, eu posso dizer que 4 vezes a distância inicial ao quadrado, ela vai ser igual à distância final ao quadrado. Como eu tenho expoente ao quadrado aqui dos dois lados, para sumir com essa potência, eu posso levar os dois lados à raiz. Então, vai ficar a raiz quadrada de 4, que multiplica a distância inicial ao quadrado, vai ser igual a raiz quadrada da distância final elevada ao quadrado. Ó, aqui, ó, raiz quadrada de 4, deixa eu passar para cá,
ela é 2, certo? Esse índice 2 com esse expoente são iguais, some. Então, 2 vezes a distância inicial, ela vai ser igual, corta essa raiz com esse expoente, vai ser o quê? A distância final. E ele quer a distância final. Então, essa distância final, ela é 2 vezes a distância inicial. E quanto que é a distância inicial, pessoal, da situação? 20 centímetros. Não é isso? Então, eu sei que minha distância final vai ser 2 vezes 20, vai dar 40 centímetros. Beleza, galera? Tranquilo, né? Ela é um pouco confusa de se interpretar, mas ela é uma questão bem tranquila para a gente poder responder. Depois a gente consegue interpretar o que a questão ela realmente está querendo, beleza? Perfeito, galerinha. Então, vou finalizar agora, tá? O nosso primeiro vídeo, tudo bem? Espero que vocês tenham compreendido essa resolução. Tá? É mais ou menos dessa forma que costuma cair em alguns vestibulares essa lei de Coulomb, tá bom? Caso tenha ficado com dúvida, pessoal, volta no vídeo 1, onde eu explico a parte teórica de lei de Coulomb, faça alguns exercícios e refaça novamente essa atividade, que vai ser muito bom para você chegar no seu conhecimento. Então, um grande abraço a todos vocês, não saiam daí, que jazinho eu volto com mais um vídeo para a gente terminar de corrigir toda a nossa atividade. Um grande abraço a todos e volto já. Tchau.